Eric, tudo bem? Bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, Paula. Bom dia, Marcos. Falo aqui direto de Brasília e a ideia é, nessa próximos minutos aí, trazer um pouco do ambiente político e da agenda aqui do Congresso e possíveis impactos na economia e no mercado financeiro para todos que estão nos assistindo. Eu gostaria justamente de trazer para a nossa conversa alguns temas, justamente como Renda Brasil, teto de gastos, sucessão da presidência da Câmara e do Senado, privatizações, enfim, são muitos temas. Mas para começar, eu queria falar um pouquinho de Renda Brasil. Como que está a situação atual do Renda Brasil no meio político? Paula, esse é o tema central que os investidores têm acompanhado. A gente ainda está numa semana muito morna aqui em Brasília, em decorrência das eleições municipais, mas das últimas conversas que a gente teve com algumas lideranças do Congresso, vai começar então a ter uma escalada na discussão a partir de novembro. Então, todos que acompanham o mercado financeiro, a Renda Brasil já deve voltar aí para a mesa de negociação a partir de novembro. A grande questão é da onde que vem o recurso para esse novo programa social. Lembrando que não tem previsão orçamentária ainda para 2021, para esse novo programa social, mas assim um ambiente para que se ache uma solução. Hoje existem três alternativas em cima da mesa. A primeira é que na PEC do Pacto Federativo, que vai ser apresentado pelo senador Márcio Bittar ali em novembro, na primeira ou na segunda semana de novembro, ele aponte alguns cortes no custeio. O que é corte no custeio? É redução da máquina pública, falando de uma forma bem simples, e aí, então, não seria uma única alternativa, mas várias alternativas, e a partir disso se faria, então, uma caixinha para bancar o Renda Brasil. Essa é uma alternativa. Uma segunda alternativa que a gente tem ouvido aqui em Brasília é extrapolar um pouco o teto e, ao mesmo tempo, apresentar um remendo nesse teto. Esse remendo nesse teto seria, então, a criação de um novo imposto. Já de antemão, eu falo que esse cenário é um cenário com poucas possibilidades, porque falar em aumento de imposto neste momento no Congresso é algo que tem baixa a atratividade. Os parlamentares não querem discutir aumento de imposto no meio de uma eleição municipal. Então, essa segunda opção, apesar de estar na mesa de negociações, a chance é bastante reduzida de avançar. E uma terceira alternativa, Paula, é fazer uma maquiagem no Bolsa Família. E por quê? Hoje o Bolsa Família já tem previsão orçamentária para o próximo ano, já tem recursos previsto para o próximo ano. Então, o governo pode fazer uma maquiagem no Bolsa Família e aí criar o Renda Cidadã, colocar um carimbo aí do governo de que agora nós temos um programa social a partir de uma maquiagem no Bolsa Família, e aí não se fala na questão de extrapolar teto, porque, como eu disse para vocês, o Bolsa já tem recursos previstos no ano que vem. O que pode acontecer nessa terceira opção é também remanejamento de recursos de outras áreas para dar uma turbinada aí no Renda Cidadão. O fato é que a gente tem acompanhado isso. Vocês podem escrever na agenda de vocês, vai ter uma escalada ali a partir de novembro, a partir da primeira semana, segunda semana. A gente tem que acompanhar, porque essa questão do Renda Brasil está linkada diretamente a se fura ou se não fura o teto de gastos. E aí, para lembrar para todo mundo, o teto de gastos é aquele limite que o governo tem para gastar todos os anos, é a âncora da agenda econômica do Paulo Guedes. Então, há possibilidade aí de busca de alternativas. Até agora, todas as alternativas para bancar o Renda Brasil têm sido alternativas impopulares, porque o governo apontou como sugestão retirar alguns benefícios e, a partir disso, bancar o Renda Brasil. Outra alternativa que surgiu, que foi muito criticada pelos investidores, foi a questão de precatórios, usar o precatórios para financiar o Renda Brasil. E mais recentemente a gente inclusive viu, vamos usar aí os jogos de azar, né? Vamos regulamentar os jogos de azar, e a partir da receita disso, dos impostos de cima dos jogos de azar, a gente vai bancar o Renda Brasil. Essa última alternativa também, gente, é muito ruim. Isso aí dentro do Congresso não deve avançar. Jogos de azar já é um tabu aqui dentro, apesar de sempre vai e vem na agenda. Não vai ser dentro desse contexto que jogos de azar vai avançar. O que eu ressalto para vocês é o seguinte: até se colocar num papel, até essa proposta ser apresentada oficialmente pelo senador Márcio Bittar,
há sim a possibilidade de alguns balões de ensaio ser apresentados. O que são esses balões de ensaio? São essas alternativas em que o governo joga para o mercado financeiro, para a opinião pública e para os congressistas, para ver como elas vão ser recebidas. Tendo uma forte reação, se recua, então vai para uma outra tentativa. Isso a gente viu nesse último mês. Isso causou muito impacto no mercado financeiro. Então, a dica que eu dou para vocês é essa: enquanto não for colocado no papel, o que vai valer só é quando for colocado no papel e começar a tramitar dentro da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Ali, com essa alternativa, eu falo para vocês, há muito apetite da classe política para votar o Renda Brasil, porque a classe política, tanto a base aliada quanto os opositores, já perceberam que isso tem rendido muitos dividendos eleitorais para o presidente Bolsonaro. E aqui a turma não quer ficar para trás, Paulo. Você falou agora que a gente teve uma reação muito forte do mercado nas últimas semanas, justamente levantando essas possibilidades do que fazer sobre o Renda Cidadã. Mas você, na sua opinião, você falou ali um pouquinho de extrapolar o teto de gastos. Se isso realmente vir a acontecer, como que é a sua visão que o mercado deve reagir? Como que você acha que o mercado deve aceitar essa possível, esse estouro ali do teto de gastos, na sua visão? Paulo, a reação vai ser muito negativa. A gente tem pesquisas com os investidores, e quando a gente fala em investidores, são representantes de bancos, fundos. A gente questionou para eles a possibilidade de um furinho no teto, qual a reação que eles preveem para o final do ano. Com base na resposta dos investidores, eles disseram o seguinte: furando o teto, ficando claro que o governo vai tender mais para uma questão populista ao invés de uma questão fiscalista. Com base na resposta dos investidores, a Bolsa pode chegar a 80 mil pontos e o dólar pode chegar a 6,5. Então, isso mostra o tamanho da rejeição do mercado financeiro com a possibilidade do furo do teto de gasto. Porque furar o teto de gasto, gente, é mostrar desequilíbrio nas contas públicas daqui para frente. E aí, Paulo, eu pego até um gancho numa posição da vice-presidente da agência Moody's na semana passada, que ela também foi nessa linha. Falou o seguinte: pessoal, se vocês partirem para furar o teto, a chance do Brasil ter um downgrade é muito grande. Então, isso também, Paulo, pode afetar o risco Brasil, e afetando o risco Brasil, logicamente, vai afetar a possibilidade de investimentos de estrangeiros no Brasil, porque muitos fundos e bancos estrangeiros só podem investir em países que fizeram o dever de casa, só podem investir em países que não têm um risco muito alto. Então, o posicionamento da vice-presidente da agência Moody's, que é responsável por acompanhar o Brasil e a América do Sul de uma forma geral, também vai nessa linha de que, gente, não façam estripulia, porque essa, assim como o Paulo Guedes tem colocado, é uma âncora da agenda Paulo Guedes, também é uma âncora aí para o bom humor dos investidores e também das agências de risco. O Eric, chegou uma pergunta aqui do Maurício Loz Nascimento, que está nos assistindo. Ele pergunta o seguinte: a reforma administrativa fiscal, se você acredita que há alguma chance da reforma começar ainda este ano? Maurício, muito boa pergunta, chance muito reduzida. Falando de uma forma bem simples para você e resumida. Tem uma briga hoje dentro da Câmara para a reinstalação das comissões. A reforma administrativa é uma PEC, muda a Constituição, né? Então, para ela tramitar, não é igual a medida provisória, não é igual um projeto de lei que a turma, desde o início da pandemia, tem puxado direto para o plenário da Câmara. Por se tratar de uma PEC, mudança constitucional, ela tem que tramitar nas comissões. Só que há um impasse muito grande dentro da Câmara no dia de hoje para a reinstalação dessas comissões. Então, isso tem travado a reforma administrativa. A gente já percebeu também que essa proposta não tem apelo dentro da classe política aqui em Brasília. Muitos líderes com quem a gente conversou, Maurício, disseram o seguinte: a gente está no meio de uma eleição municipal. Esse é o tipo de tema que não traz nenhum voto para a gente. Então, a gente não vai mexer com isso nesse ano. Então, falando de uma forma bem objetiva para você, a tendência é que essa proposta só avance no próximo ano. Avance, eu quero dizer, concluir a votação só no próximo ano. E tem um ponto importante, Maurício, com relação ao valor que essa reforma orçamentária pode trazer aí de oxigênio para o orçamento. Qual é o alívio orçamentário que essa proposta pode ter? Paulo Guedes tem dito números de cerca de 300 bi
em 10 anos. Maurício, não há esse número, tá? Por quê? A gente está falando de uma PEC. A PEC é tipo um esqueleto do que vai ser. Depois é que, por outro tipo de proposta, que chama projeto de lei complementar, é que vai se definir o desenho de cada categoria que vai ser afetada. A partir desse desenho, Maurício, que a gente vai ter exata noção como é que a categoria X vai ser afetada, a categoria Y vai ser afetada, e a partir disso a gente vai ter uma noção do tamanho do impacto orçamentário. Então, hoje, alguns números que são colocados aí pelo time do Paulo Guedes, pelo próprio Paulo Guedes, não tem feito muito sentido dentro dessa questão da reforma administrativa. O Eric, qual que é a sua opinião sobre a privatização da Eletrobras? O Paulo Guedes tinha falado em privatizações em 90 dias, o tempo passou e até agora não vimos nenhuma sinalização clara, né? Qual que é a sua opinião? Paulo, esse é um tema que não avançou desde 2019, é um tema que a Eletrobras foi encaminhada para a proposta, já existe, já está na Câmara desde 2019, dezembro de 2019, mas nunca andou, não chegou nem a ser instalada uma comissão, que é o primeiro passo para avançar. E aí isso aí está um pouco linkado com as questões da sucessão da presidência da Câmara, está um pouco linkado com a aliança que o Rodrigo Maia tem com alguns setores de oposição. Então, assim, o tema privatização especificamente da Eletrobras, não tem perspectiva de avançar neste ano. Houve um zoom no mercado financeiro no mês passado, de que como esse tema está bloqueado na Câmara, então que poderia começar pelo Senado, e isso regimentalmente não pode, porque por ser uma proposta do Executivo, tem que começar pela Câmara dos Deputados. Eu me lembro que quando teve essa ideia de começar pelo Senado, os investidores meio que gostaram da ideia, acharam que isso poderia ganhar tração dentro do Congresso, mas o fato, de uma forma bem objetiva para vocês também, a privatização é um tema estancado. Outra proposta que poderia startar a discussões e a gente ia ter um termômetro sobre o tema privatização dentro do Congresso era os Correios, e os Correios também só tem previsão, Paula, a proposta só tem previsão de ser encaminhada no próximo ano, quando a gente pode ter um novo presidente da Câmara, um novo presidente do Senado, e a partir do perfil desses dois novos players, a gente também vai entender qual é a agenda deles, qual é o sentimento deles com relação à questão das privatizações. Então, até o final do ano, gente, chance muito, muito reduzida de aprovação dentro do Congresso sobre privatizações. Ô, Eric, a gente tem bastante gente elogiando. Olha só, o Charles Martins falando excelente análise, muito lúcido e coerente. O Alex também aqui, nosso companheiro que está acompanhando, falando que aula. Maurício falando obrigado, Eric, ótima explanação, parabéns. Muita gente aqui gostando da sua participação. Eu quero trazer o Marco Saravalli para a nossa conversa, que ele também tem perguntas aqui para o Eric. Fica à vontade, Marco. Oi, Eric, muito bom dia. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? É um cara que a gente sempre respeitou muito, conhece muito o trabalho. E acho que esse é o ambiente aqui da BMC, né? Trazer muita gente boa, qualificada, que conhece muito do assunto. E eu falei, a primeira pessoa que eu pensei, o Eric, né? Falou, pô, a gente precisa trazer ele aqui para mostrar um pouco mais do trabalho, um pouco da experiência, da vivência. O Eric, e aproveitando, acho que é uma pergunta que eu recebo muito, você também deve receber, acho que talvez você seja uma das melhores pessoas para responder, que é essa conexão entre Brasília e o investidor, né? E a minha pergunta é assim, que pergunta que você recebe, né? Qual que é a pergunta hoje que o investidor, principalmente o estrangeiro, mas brasileiro também, ele está angustiado, ou seja, ele fala assim, o estrangeiro fala, pô, eu tenho preocupação grande, estou chutando aqui as perguntas, da desconexão entre o federal com os estados, das reformas que a Paula falou, da privatização. Qual que é o principal assunto que realmente o investidor fala, pô, se não sair isso, ou isso está demorando muito, qual que é o principal tema de preocupação dos investidores, principalmente numa visão externa, né, de investidor olhando de fora para dentro, né? Boa, bom ponto, Marco. Mas antes de responder, lembrando que eu e o Marco Saravalli já rodamos um pouco esse Brasil aí, em alguns palcos, fazendo apresentações. Ele falava questões financeiras e eu levando aí um pouco de cenário de Brasília. Algumas viagens como Campos de Goytacazes, a gente já teve algumas aventuras aí, Brasil afora. Marcos, cara, tem uma pergunta central que a gente vê. Está muito linkado com a pergunta da Paula sobre o Renda Brasil, que é Paulo Guedes. Paulo Guedes fica ou não fica? E por que está linkado com a questão do Renda Brasil?
Se vocês verem, tem uma ala política dentro do governo que percebeu que o Bolsonaro tem ganhado muita força dentro das pesquisas de opinião, das pesquisas de uma forma geral, com base no auxílio emergencial. Então, eles entenderam que o auxílio emergencial vai se encerrar agora em dezembro, é necessário, então, se criar um substituto para o auxílio emergencial, então seria o Renda Brasil. Então, e essa ala política, tanto no governo quanto no Congresso, tem alguns setores também, entende que não vai ser o teto que vai impedi-los de fazer um novo programa social. E aí que entra uma questão que a gente vê de vez em quando na imprensa, uns atritos referente ao Paulo Guedes tentando segurar ali a âncora fiscal, que é o teto, do outro lado a turma falando, não, deixa disso, a gente precisa aí, vamos olhar mais para a questão populista, mais para a questão eleitoral. Então, e aí quando a gente tem esses embates, Marco, normalmente isso vem a público, essas faíscas, e aí sempre que vem a público tem, Paulo Guedes fica, Paulo Guedes está fraco, Paulo Guedes vai sair, Paulo Guedes não é mais o mesmo, Paulo Guedes tem até uma matéria que eu achei muito engraçada que eu vi outro dia, relembrando um pouco essa história de Paulo Guedes, que ele foi o único que não foi de terno e gravata com um anúncio no Palácio Planalto, e ali já disseram, Paulo Guedes está de saída porque ele destoou dos outros ministros, é o único que não está de terno, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver isso. Então, assim, essa é uma pergunta que causa muita preocupação dentro do mercado financeiro, seja um investidor aqui, seja um investidor lá fora, porque o Paulo Guedes, mais uma vez, é a imagem dessa âncora fiscal. E aí eu vou dar trazer uma análise para vocês, para mostrar como ele continua forte, gente. Apesar de toda essa pancadaria que tem, que é natural, é do jogo, a ala política pressionar por mais recursos, seja infraestrutura, seja para colocar o Renda Brasil de pé, mas o Paulo Guedes continua muito forte. Eu vou trazer um cenário para vocês que clarifica muito isso. Em agosto, se vocês jogarem no Google, agosto foi o período mais tenso, o período de maior pancadaria dentro do governo. A gente via, mais uma vez, o Paulo Guedes de um lado e a turma do governo mais ligada à infraestrutura, mais ligada às ideias desenvolvimentistas. E lembrando que ideia desenvolvimentista é o Estado que vai fazer a retomada da economia, é o Estado mais presente na retomada da economia, e isso se chocava ali com os ideais neoliberais do Paulo Guedes. Mas por que agosto foi um momento de maior tensão? Porque ali, gente, foi um momento que o governo estava elaborando o orçamento do próximo ano. E aí existia uma pressão muito grande justamente nessa questão do teto, Paula, porque falava assim, os ministros de infraestrutura ligados ao desenvolvimento disso, eu preciso de mais dinheiro para obras, eu preciso de mais dinheiro para a retomada da economia. E aí o Paulo Guedes falava assim, poxa, eu também, eu concordo, boa ideia, mas show me the money, de onde que vem esse dinheiro? E aí existia essa pressão de que, não, vamos extrapolar o teto, vamos estourar o teto um pouquinho, e aí a gente vai e coloca recurso em infraestrutura. Mas, apesar de toda a briga, apesar de toda a pancadaria, se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que toda semana tinha informações de que o Paulo Guedes ia cair. O Paulo Guedes ganhou essa batalha, manteve os recursos dentro do teto de gasto, não houve nenhuma extrapolação para financiar obras de infraestrutura. E ele, inclusive, deu uma solução. Qual foi essa solução? Todo ano, gente, é encaminhado aqui para o Congresso, para a esplanada do Ministério, o orçamento. E cada ministério tem projetos para tocar, projetos para iniciar, projetos que já estão em curso para continuar financiando. E aí foi feito um pente fino na esplanada dos ministérios, em todos os ministérios, e viram, gente, quais são os programas e os projetos que estão patinando, que apesar de ter recurso, não estão andando. Fizeram esse pente fino, identificaram e fizeram o tal de remanejamento. Pegaram o recurso da onde as coisas estavam paralisadas e botaram na caixinha do tal programa Pro Brasil, que é o programa de infraestrutura. Com isso, houve um certo alívio na pressão política, com isso, apontou, sinalizou que poderia haver recurso para a infraestrutura. Uma outra forma, que aí a gente já está começando a ver também na imprensa, era o seguinte, o Paulo Guedes falou, o ministro de infraestrutura, Tarcísio, os parlamentares têm cerca de 17 bi, de 12 a 17 bi em emendas parlamentares. Bate lá na porta deles, conversa com eles. E o Tarcísio foi. O Tarcísio é um craque, gente. O Tarcísio, politicamente e tecnicamente, é um craque. Ele bateu na porta das principais lideranças e falou assim, ó, parlamentar, você tem tantos bi em emenda, faz o seguinte,
me passa a sua emenda que eu te apresento um projeto e a gente implementa lá no seu estado. E dessa forma, então, as coisas foram diminuindo a pressão, dessa forma que em agosto, que foi um momento de maior tensão, o Paulo Guedes conseguiu sair dessa trincheira muito fortalecido. O grande debate hoje é com relação ao Renda Brasil. A gente vai ter que acompanhar para ver como é que vai ser o desfecho. Mas eu acredito ainda muito na força do Paulo Guedes, não acredito em saída dele. Eu acho que o Paulo Guedes a possibilidade do Paulo Guedes de sair só aconteceria se a gente tivesse um U-turn, uns 180 graus na agenda econômica. A partir desse momento, tendo 180 graus na agenda econômica, o Paulo Guedes olha assim, pô, o que eu estou fazendo aqui? Meus ideais já não estão sendo tocados pelo governo, então, a partir desse momento, não faz mais sentido eu ficar aqui. Então, Marcos, de uma forma bem objetiva, normalmente as principais perguntas é: Paulo Guedes sai ou não sai? Porque diuturnamente a gente vê atritos públicos dentro do governo e às vezes até atritos entre Paulo Guedes e integrantes do Congresso. Mas na minha visão, como eu mostrei para vocês nessa pecinha de mosaico aí, que é uma dessas pecinhas que a gente faz análise, o Paulo Guedes tem saído fortalecido em todos os embates que ele tem tido. Legal, acho que a gente tem recebido também bastante dessas perguntas, né, Marco? Vira e mexe aqui no nosso chat, tem gente perguntando se o Paulo Guedes fica ou sai. Acho que também é o que o investidor tem mais perguntado aqui na BMC News. Ô, Eric, eu quero trazer a Débora para agora, porque ela vai dar um giro e vai trazer uma informação atualizada do Paulo Guedes também pra gente. São 10 horas e 30 minutos. Fala, Débora, como que tá o mercado? Olha só, Paulo, Ibovespa agora está operando em alta de 0,15% aos 101.162 pontos. Lá fora, o mercado vai abrir, está abrindo agora nesse momento. A gente tem Dow Jones que zerou um pouquinho os ganhos, depois que a gigante da 3M aí reduziu um pouco os ganhos com a divulgação dos balanços. A gente tem só NASA que subindo um pouquinho mais aí na expectativa pelo balanço da Microsoft. Agora falando um pouquinho e continuando falando de política, como a gente já vem falando um pouco, Bolsonaro e os ministros falaram ainda há pouco aqui na reunião do Conselho do Governo, né? O presidente Jair Bolsonaro disse que o Brasil é um país que resgatou a credibilidade lá fora, que estão recomendando comprar real, e isso é um sinal de que está dando certo a economia do país. Ele voltou a atacar o Dória, disse que nós não aumentamos impostos e tem um estado que aumentou, atacando diretamente aqui o estado de São Paulo, dizendo que São Paulo aumentou barbaramente produto da cesta básica e que isso é lamentável. Aí, em seguida, Paulo Guedes também falou. Paulo Guedes disse que a economia está voltando em V, como a gente achava que ia voltar. E aí a gente já comentando um pouco das perguntas, como o Eric aí estava falando, né, Eric? Uma das perguntas que mais se fazem ultimamente é se Guedes vai continuar ou não. Uma outra pergunta que a gente também tem feito, já falamos bastante aqui na bancada da BMC News, é sobre isso. Essa economia está realmente voltando nesse movimento em V? Paulo Guedes acabou de afirmar isso novamente. Você acredita nisso, Eric, nessa retomada em V? Porque já inventaram outras letras aí também, né? Já inventaram retomada em K. O que você acha? Qual que é a tua visão disso? Oi, Débora, essa em K. Pode falar, fica à vontade, estamos te ouvindo. Oi, Débora, essa retomada em K eu também vi outro dia, achei bastante criativa. Eu acho que a gente tem que esperar ainda os números de final do ano. Acho que a questão central, a gente ainda está sob o efeito do auxílio emergencial. O auxílio emergencial ajudou bastante aí vários setores da economia, norte, nordeste, no Brasil todo. Tem informação de que, por exemplo, a turma da linha branca, a turma de multinacionais também ganhou muito com a questão do auxílio emergencial. Então, eu acho que a gente tem que esperar um pouquinho mais, Débora, para a gente ter uma melhor noção, porque a gente vai chegar ali em janeiro e a gente não vai ter mais o auxílio emergencial. Não há previsão de haver mais esse auxílio emergencial, que tem ajudado bastante na nossa economia como um todo. Então, falar agora numa retomada de V, eu acho que é precipitado. A gente precisa ainda ver os últimos números no final do ano e, principalmente, a gente tem que ver o que vem a partir de janeiro e como é que vem. Porque, às vezes, a gente pode estar num momento realmente com essa injeção do auxílio emergencial dentro de uma realidade que não vai se prosperar a partir do ano que vem. Então, na minha visão, a gente tem que ter que aguardar um pouquinho mais para ver o impacto como um todo. Legal, Eric, a gente agradece muito a sua participação aqui conosco da BMC News, dizer que nós estamos aqui sempre de portas abertas para quando você tiver um tempinho aí na sua agenda, trazendo sempre as suas informações muito esclarecedoras, o pessoal aqui gostando bastante no chat. Muito obrigada, viu, pela sua participação, tenha um ótimo dia.
Eu que agradeço, Paula, e mais uma vez, Marcos, um forte abraço para você.